Olá, meu povo ligado no EducaPE. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, agora para a primeira série do ensino médio. Só que antes de conversarmos, de continuarmos a nossa conversa sobre gêneros digitais, eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que baixe também, se você ainda não baixou, o aplicativo Conecta Aí, para que você possa interagir conosco no chat ao vivo durante as aulas, tá certo? Então, vamos hoje dar continuidade ao tema da aula anterior, onde nós falamos sobre os gêneros digitais. Iniciamos a nossa conversa sobre os gêneros digitais. E nessa conversa, você pôde perceber que os textos, que circulam socialmente, eles possuem estruturas que faz com que a gente consiga agrupar um conjunto de textos com estruturas semelhantes, e a esse agrupamento de textos com estruturas semelhantes, com finalidades definidas no que nós chamamos de gêneros textuais. E no caso, os gêneros digitais nada mais são do que um dos gêneros que circulam socialmente, principalmente no mundo atual, onde nós temos aí um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento nas comunicações intenso, um desenvolvimento onde nós cada vez mais nos comunicamos uns com os outros através de dispositivos eletrônicos, a exemplo de smartphone, notebook, tablet, computador, de uma forma geral. E através desses dispositivos, os textos, eles circulam. E esses textos que circulam nesses dispositivos possuem uma estrutura e uma finalidade, um modo de se apresentar bastante peculiar a outros textos que nós já tínhamos contato há décadas. Então, por exemplo, com esse surgimento das novas tecnologias, dessa necessidade de comunicação através dessas novas tecnologias, surgiu, por exemplo, o e-mail. Se você vai, por exemplo, para a década de 80, para a década de 90, início dos anos 90, você não tem esse gênero textual circulando socialmente. É um gênero, podemos dizer assim, considerando outros, um gênero novo. Então, o e-mail, o chat, os textos que circulam nas redes sociais, a exemplo de WhatsApp, Facebook, Instagram, são textos de natureza digital, que são veiculados nesses dispositivos. Pois bem, só para retomarmos um pouquinho o que nós conversamos, e daí darmos prosseguimento ao tema da aula de hoje, lembramos que os textos, eles possuem, corta para o slide, Jonathan, os textos, eles possuem uma finalidade, entreter, fazer com que você tenha conhecimento sobre um tema, ou seja, informar sobre um tema, sobre um assunto, dar alguma orientação. Então, são diversas as finalidades que os textos possuem. Os textos de gênero digital também têm finalidade. Também possuem um locutor, aquele que produz o texto, e o interlocutor, aquele que recebe o texto. Agora, só um detalhe, o locutor e o interlocutor, nesses gêneros digitais, é muito comum que a interação ocorra simultaneamente. A simultaneidade é uma característica desses gêneros, ou quase simultaneidade, podemos dizer assim.
São textos onde a interação entre quem produz o texto e quem recebe o texto ou é no mesmo instante, né, é em tempo real, ou acontece em um tempo muito próximo, né, um tempo de resposta muito próximo. Temos também como elemento o suporte, que nós vamos analisar aqui, né? O que é o suporte? É o meio pelo qual o texto é veiculado. Então, assim, nas últimas décadas, nós tivemos como suporte bastante comum de veiculação de textos, o quê? Jornais impressos, né? Revistas impressas. Esses suportes, eles hoje não estão com uma grande circulação. Se nós temos revistas e jornais, eles são veiculados onde? Pela internet, na verdade, e não impresso, não na forma impressa, tá? Ainda existe, mas o consumo de textos em suportes, digamos assim, analógicos, está cada vez mais em desuso, tá? Nós vamos fazer uma reflexão daqui a pouquinho sobre os diversos suportes que nós já tivemos, né? E eu estou falando em jornal e revista, mas nós vamos ver, por exemplo, que nem sempre também existiu jornais e revistas. Já tivemos como suporte papiro, pergaminho, né? Então, gente, o suporte textual, assim como o texto de uma forma geral, vai atender ao momento, às circunstâncias na qual a sociedade está inserida, tá certo? Os textos também, eles tratam de tema, tem um tema. Os textos, eles possuem uma estrutura e vale aqui destacar, repetir o seguinte, presta bem atenção nisso. O seguinte, quando eu falo em e-mail, por exemplo, que tem uma estrutura, essa estrutura ela não é rígida, como nós falamos na aula anterior. Não quer dizer que todos os e-mails produzidos vai ter exatamente o mesmo modelo. Não, vai depender de quê? Do objetivo, vai depender de quem está fazendo o e-mail, né? Então, nós podemos dizer que essa estrutura, eu sempre vou repetir dessa forma, a estrutura é parecida, mas não igual, idêntica, tá certo? Então, o que faz o e-mail ter a característica de ser e-mail é possuir uma estrutura muito próxima de todos os que são produzidos, podemos dizer assim, tá certo? E a linguagem digital é um assunto bastante extenso. Falar sobre linguagem digital seria um ponto para ser trabalhado por muitas horas, mas nós vamos trazer aqui alguns pontos que são imprescindíveis quando nós falamos em gêneros digitais, tá certo? Então, quando você tem textos de natureza digital, né, que são textos dentro do que nós chamamos de gêneros digitais, a linguagem desses textos são próprias. São linguagens que agregam, né, que juntam tanto palavras como símbolos, imagens, sons, né? Eu vou falar aqui um pouquinho contigo sobre hipertexto. Então, você tem uma linguagem, né, bastante diferenciada, a falta de linearidade. Guarda isso aí, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é. Agora, eu quero que você reflita comigo sobre o suporte textual, como eu acabei de falar, né? Suporte textual é um elemento que cabe aqui uma conversa, né, sobre esse elemento, sobre o suporte textual, porque é justamente esse suporte que vai definir muito do que nós teremos como texto digital, né? De como esse texto vai aparecer para você. Então, vê só, corta para o slide, rapidinho. Suporte textual, né? Roger Chartier, que é um historiador, que fala muito sobre essa questão da leitura, né? E notadamente a leitura que circula, né, desses textos que nós temos atualmente, né? Ele afirma o seguinte: os estudos da história da leitura costumam esquecer dois importantes elementos.
o suporte material dos textos e as variadas formas de ler. Eles são decisivos para a construção de sentido e interpretação da leitura em qualquer época. Então, quero destacar aqui o quê? O suporte e as formas de ler. Ah, tem formas de ler diferentes? Tem. Vamos ver, né? Isso aí. Tá ligado ao que eu acabei de falar. A não linearidade da leitura, tá? A leitura de textos digitais não é uma leitura linear, como nós encontramos, como nós fazemos, por exemplo, em textos que estão em livros impressos, por exemplo. Daqui a pouquinho você vai entender melhor o que eu quero dizer, tá? Vê. Então, vou repetir. Os suportes textuais e a relação humana com a escrita mudam demais, né? Então, esses suportes textuais, eles vêm evoluindo, mudando através dos tempos. E aí eu trago para você dos primeiros suportes utilizados para a escrita. Lembrando que a escrita, historicamente, é o que define o início da história, não é isso? Você vê isso na aula de história. O teu professor de história já mencionou isso, que a história da humanidade, propriamente dita, é marcada com a escrita, o surgimento da escrita. Antes do desenvolvimento da escrita pela humanidade, nós temos o que nós chamamos de pré-história. E para sabermos sobre como esses povos viveram, a gente tem que recorrer a outras fontes históricas, a exemplo de objetos, né, fósseis, mas documentos escritos, né, para que nós possamos remontar como as pessoas viveram, né, só com o advento da escrita, que historicamente marca o início do que se chama de história da humanidade. Para você ter ideia do quanto a escrita ela influencia a sociedade e é influenciada pela sociedade, tá? Então vamos lá. Então, os primeiros suportes utilizados para a escrita foram as tabuletas de argila ou de pedra. Vê só, né? Você escrever em argila ou pedra, vê a dificuldade. Então, nós temos aí, né, hieróglifos em uma estela funerária, aí no caso egípcio. Né? Outro objeto que serviu como suporte para a escrita, como meio de termos textos lá escritos, foi o papiro. Né? Os fragmentos de papiros mais recentes, né? Recentes, porque eu coloquei recentes entre aspas, porque essa periodicidade aí não se tem muita certeza, tá? Então, mais recentes, possa ser que tenha algo antes, né? Se houver alguma pesquisa aí, mas o que nós temos de mais recente até atualmente, até o momento, né, que nós temos registros, são datados do século II a.C., né? Nós estamos em 2020, então 200 anos aí em cima de 2020 anos, então é muito tempo, né? Aos poucos, né, o papiro foi sendo substituído pelo pergaminho, né? E o pergaminho era um pedaço de couro, né, de couro bovino ou de outros animais, tá certo? E foi uma evolução na forma de armazenar a escrita, porque se podia o quê? Enrolar, né? E levar, deslocar. Imagina, aquele primeiro que eu mostrei a vocês eram pedaços de quê? De pedra, de argila. Havia muita dificuldade, né, para termos um deslocamento de um texto de um lugar para o outro. Hoje nós podemos ter textos assim, ó, bem facilmente na palma da nossa mão através de um smartphone. Veja que diferença, né? Em seguida veio o Códex, né, que era um livro em latim. Isso já foi na Idade Média, tá? Esse tipo de suporte surgiu com os gregos e era utilizado para codificar as leis. Tá? Então, assim, finzinho da Idade Antiga,
percorreu toda a Idade Média, né? A Idade Média tem, né, a presença do códex, e no início, né, o uso do códex e do pergaminho eram complementares, ou seja, usavam os dois, tá certo? E hoje? Hoje nós temos aí os suportes na era digital, que, como eu falei, é smartphone, tablet, notebook, computador, né? O computador, o PC, o computador pessoal que nós temos em casa. Enfim, tudo isso agora sendo bastante utilizado por todos nós. E é justamente nesses suportes que nós temos mais contato com textos. E esses suportes têm características bem diferentes. Pensem em um livro impresso, tá? Você com um livro na sua mão, e um celular. O texto que está apresentado em um celular vai ter as mesmas características, eu tenho as mesmas possibilidades de produção de um texto em um celular, que vai aparecer em um celular, de um texto que vai aparecer em um livro impresso. Por exemplo, um texto em celular, ele pode ter animações. Um texto em um celular pode ter imagens se movimentando, né? Pode ter o que? Sons. Você pode fazer isso em um texto que vai ser impresso em um livro. O máximo que você vai ter são palavras e imagens impressas lá paradinhas sem se movimentar. Não é isso? Agora veja as possibilidades que podemos ter ao produzirmos um texto que vai ser colocado, que vai ser veiculado em um smartphone, em um tablet, em um notebook, né? Pronto, nossa conversa já está começando realmente a tratar de textos digitais. Só que antes disso eu quero que você participe comigo, leia com bastante atenção, preste bem atenção. Eu vou fazer a leitura de uma questão do Enem que caiu, né? Falando sobre as tecnologias de informação e comunicação. É uma questão da prova de linguagens, para a gente pensar um pouquinho sobre essas tecnologias e os textos que circulam nessas tecnologias de informação e comunicação. Então, a questão começa assim. As tecnologias de informação e comunicação, TIC, vieram aprimorar ou substituir meios tradicionais de comunicação e armazenamento de informações, tais como o rádio e a TV analógicos, os livros, os telégrafos, o fax, etc. As novas bases tecnológicas são mais poderosas e versáteis, introduziram fortemente a possibilidade de comunicação interativa e estão presentes em todos os meios produtivos da atualidade. As novas TIC vieram acompanhadas da chamada Digital Divide, Digital Gap ou Digital Exclusion, traduzidas para o português como divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usados os termos brecha digital ou abismo digital. Nesse contexto, a expressão divisão digital, veja só a palavra, vê o sentido, divisão. Divisão quer dizer o quê? Separação, né? A expressão divisão digital refere-se a uma classificação que caracteriza cada uma das áreas nas quais as novas TIC podem ser aplicadas, relacionando os padrões de utilização e exemplificando o uso dessas TIC no mundo moderno. Uma relação das áreas ou sub-áreas de conhecimento que ainda não foram contempladas com o uso das novas tecnologias digitais, o que caracteriza uma brecha tecnológica que precisa ser minimizada. Uma enorme diferença de desempenho entre os empreendimentos
que utilizam as tecnologias digitais e aqueles que permaneceram usando métodos e técnicas analógicas, um aprofundamento das diferenças sociais já existentes, uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais pelas populações menos favorecidas nos novos meios produtivos, uma proposta de educação para o uso de novas pedagogias com a finalidade de acompanhar a evolução das mídias e orientar a produção de material pedagógico com apoio de computadores e outras técnicas digitais. E aí? Lembrando que a palavra é divisão digital. Dividir digitalmente é dizer que existe um grupo que tem, outro grupo que não tem, né? Então, vamos ver qual seria a alternativa D, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos aí um desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento tecnológico é acessível para todos, todo mundo consegue ter um bom celular, ou até mesmo ter um celular. Muitas pessoas possuem celular, né? Mas ainda há pessoas que não possuem um aparelho de smartphone. E outra coisa, vamos refletir. Quantas pessoas possuem um notebook ou um computador? É mais fácil adquirir o quê? É mais barato adquirir um smartphone. Há pessoas que têm um smartphone em casa, mas não têm um notebook, porque é mais caro. Você não compra um notebook por menos de R$1.000, novo. Estou dizendo assim, tá? Estou dizendo assim, é muito mais do que isso. Mas você consegue comprar um smartphone, tá certo? Enfim, questão do Enem, viu? E outra questão do Enem, né? Nós temos aí um texto que eu quero chamar a atenção, que tem aí no meio do texto, um endereço eletrônico, né? É uma campanha publicitária, né? Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. Aí fala sobre a dengue e lá ele dá um endereço de um site, né? Ou seja, é um texto, nós temos aí um texto, que é a campanha publicitária, e dentro desse texto, um site que vai te levar com certeza para um outro texto, certo? E aí diz o seguinte: o texto exemplifica um gênero digital híbrido entre carta e publicidade oficial. Em seu conteúdo, é possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais, considerando-se a função social das informações geradas nos sistemas de comunicação e informação presentes no texto. Infere-se, ou seja, dá para se concluir, que a utilização do termo download indica a restrição de leitura de informações a respeito de formas de combate à dengue. Eu não li o texto, mas dá para vocês perceberem qual vai ser a resposta, tá? A diversidade dos sistemas de comunicação empregados e mencionados reduz a possibilidade de acesso às informações a respeito do combate à dengue. A utilização do material disponibilizado para download no site Combate contra a Dengue restringe-se ao receptor da publicidade. A necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio da estratégia de disponibilização de informações empregada pelo emissor, que é justamente o endereço do site. Então, ali ele ele tem o texto, né, na campanha, ele fala sobre a dengue, faz a chamada e bota lá um site para que pessoas que possam ter acesso à internet entrem naquele site e aí entre em outro texto. Então, para atingir públicos distintos, né, pessoas que têm acesso ou que não têm acesso, ele dá a informação geral e dá lá um site para você entrar em outro texto e obter mais informações. Tá certo? Então, a letra correta é a letra D. E só para a gente finalizar, o seguinte, né? Que esses textos que circulam na internet, né? É o que nós chamamos de hipertexto.
Então, esse hipertexto é o termo que remete a um texto em formato digital, ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas denominadas hiperlinks ou simplesmente links. Olha aí, né? Você entra numa página, num site, num chat, nos textos digitais, você sempre tem um texto dentro de outro. Por isso que há diversas formas de ler com esses textos digitais. E você pode não começar pelo início, você pode ler no fim, você pode ver uma informação que está no lado direito, no lado esquerdo, enfim. Gente, nosso tempo acabou, tá? Vale a pena você ler um pouco mais sobre gêneros digitais, procura teu professor e um forte abraço, continuem estudando.